Chegou a hora Bom do... dia! Cuidado com a carteira! Devíamos fazer um separador da Luciana. Eu acho que a gente devia fazer um separador. Exato. Eu acho que sim, Camilo. Cuidado com a carteira. Dia, quando tivermos mais tempo, eu recrio aqui como é que um americano leva um tiro, como é que um japonês leva um tiro e como é que um coreano leva um tiro. Mas quando tivermos tempo... Vamos deixar isso para a semana. Nós tivemos cuidado com a dieta durante o intervalo, não tocamos em nada. Sim. E agora vamos ter cuidado com a carteira. Até porque, desde segunda-feira, os portugueses sofreram um novo assalto à sua carteira. Os combustíveis subiram, o gasóleo subiu em média 11 cêntimos, a gasolina em média 6 cêntimos e tudo isto pode provocar um novo aumento dos preços do supermercado, não é, Camilo? Bom dia. Queres fazer a pergunta? Quero. Ela tem quieta, a Luciana. Camilo, andam a gozar connosco, andam a brincar connosco, o que é que se passa? Pimba! Aqui está a pergunta de início do programa. Como é que é possível? Aumenta tanto de repente e desce muito lentamente. Pois, essa é a pergunta que a gente faz. E o problema é que quando nós fazemos essa pergunta, normalmente vamos à procura da resposta com o coração. Que é, nós só nos lembramos das boas coisas, depois não nos lembramos das más coisas. E a sensação que quando ficamos sempre é, espera aí, então o barril de petróleo subiu. E na semana seguinte, logo, os preços do combustível que nós consumimos, normalmente a gasolina e o gasóleo, disparam. Mas depois, quando o barril começa a descer, o preço do barril começa a descer, a descida do gasóleo e da gasolina não é tão rápida. É essa a sensação que a gente está. É como as taxas do banco, não é? É como as taxas do banco, precisamente. Só que o problema é que nós, nestas coisas, temos que separar a cabeça aqui do coração. E nunca devemos pensar com o coração. Porquê? Porque o coração tem sempre tendência a ir para aquilo que a gente quer, não é? E que nós esperamos que seja. Mas depois a cabeça obriga-nos a olhar para os factos. Ora, vamos olhar para os factos. Eu vou pedir para porem o primeiro gráfico no ar, que é o do comportamento do preço do barril do petróleo. Que é para a gente perceber. Vamos colocar aqui. Aqui está. Isto é a variação dos últimos meses. Estamos a falar essencialmente desde o início do ano. E como se vê, há um mês mais ou menos, o preço do petróleo começou a cair violentamente. Nas últimas 2 semanas voltou a subir, porque entretanto já voltou a aparecer sinais de guerra. Ora, vamos para o gráfico seguinte. O gráfico seguinte é muito interessante. Porquê? Porque tem ali o comportamento do preço do petróleo e depois dos derivados, ou seja, os produtos refinados. Está um bocadinho... Não é este, já aí vem, 1, 2, 3, suspense. Bem, então vamos explicar. Cá está. Sim. Como se pode ver aqui por este gráfico, onde é que está o preço do barril? É aqui este azul mais claro. E onde é que está o preço da gasolina? É o verde. Onde é que está o preço do gasóleo? É o vermelho. E onde é que está o preço do combustível de aviões? É por isso que as passagens aéreas estão a ficar mais caras. Ora bem, como se vê ali, há uma proximidade muito grande entre o comportamento do barril, do preço do barril e o mercado dos refinados. Ou seja, aquilo que parece ser uma conclusão que é isto. As empresas de combustível aumentam rapidamente os preços, mas depois baixam mais devagar, é desfeita por isto. Onde é que está a diferença? Há momentos, aquilo são mercados completamente diferentes. Reparem, acaba a guerra, como aconteceu há um mês. As expectativas são, vai haver mais petróleo, portanto, como vai haver mais petróleo, o preço desce. Mas depois há um outro mercado, que é o dos produtos que vão para a refinaria e quando saem da refinaria. E o problema é que muitas vezes estes 2 mercados não se comportam de forma igual. Ou seja, tu até podes ter o preço do barril do petróleo a descer e depois os outros produtos a subir. Porquê? Olha, por uma razão muito simples. Depende da procura de gasóleo e de gasolina. Vejam o que se passou nas últimas semanas. Como sabem, a Ucrânia tem estado a atacar aquelas infraestruturas de distribuição de combustível na Rússia. Ora, quem é o maior produtor neste momento de gasóleo na Europa? É a Rússia. Porque os outros países, todos da Europa, começaram a eliminar refinarias. E, portanto, nós estamos muito dependentes do mercado da Rússia e mais, estamos dependentes do gasóleo que vem do Médio Oriente. Portanto, como de um momento para o outro houve uma procura muito grande de gasóleo, não é? Apesar do preço do barril ter estado a descer, o preço do gasóleo subiu. Sim, mas a pergunta que os portugueses certamente estão a colocar em casa é: não estamos a aproveitar um conflito e uma crise geopolítica
para lucrar ainda mais em Portugal? O Governo tem ou não ganho dinheiro com a guerra no Médio Oriente? Não, no o combustível subiu, Sim. certo? Mas os nossos impostos são mais altos que a maior parte dos É países da verdade, Europa. mas os nossos impostos são mais altos nos países da Europa porque os portugueses têm um péssimo hábito de dizer assim, pedir ao Estado para gastar. Diz assim, eu quero um apoio, um subsídio à produção ou à formação do meu rendimento, imagina prestações sociais. Mas depois, quando o Estado gasta, tem de ir buscar dinheiro a algum lado. Onde é que vai buscar? A forma mais fácil é o chamado imposto sobre os produtos petrolíferos. Ou seja, são os impostos que nós pagamos depois para financiar o aumento de despesa do Estado. Moral da história, temos que dizer aos portugueses assim, vocês têm que escolher. Se querem mais despesa, vai sair mais dinheiro do vosso bolso sob a forma de impostos. Se quiserem menos despesa, o alívio é maior. Agora, mas neste caso concreto, é preciso perceber isto. Nós temos tendência a pensar, tu falaste na questão do Governo, não é? Porque é que aconteceu há 2 semanas? O Governo pediu à AERS, que é o regulador dos setor serviços elétrico, e a dizer assim, olha, vão lá ver o que é que se passa com o mercado dos combustíveis. Nós queremos uma resposta. Porque se as gasolineiras estiverem a exagerar, a gente fixa um limite aos preços. Ora bem, a AERS foi ver e não descobriu nada de especial. Não obteve resultados nenhuns. Não, porque o que a AERS está a descobrir é aquilo que todos nós sabemos. É isto que está aqui. Pois. Que não há grande diferença entre o comportamento do mercado e do outro. A menos que haja situações como nós estamos a ver neste momento. A Rússia deixou de exportar gasóleo. E como o gasóleo está a vir, sobretudo do Médio Oriente, há muita gente que precisa de comprar gasóleo, como a procura aumentou e o produto não se alterou substancialmente, os preços sobem. Basicamente isto. Agora, vocês dirão assim, mas isto é chato para o nosso bolso. Claro que é chato. Mas eu só conheço uma forma de reagir a isto, que eu aprendi quando era miúdo. É que quando os preços sobem, eu consumo menos. Pois, andar mais de bicicleta, Ora, mas para bem, isso o país tem que adaptar as estradas, não é? Para que possam circular com segurança. Mas podes andar a pé também, de metro. A pé, de assim, metro, depois transportes públicos é o melhor, porque eu ando de metro todos uma os dias. pessoa que tem o ando a pé. ordenado mínimo não consegue. Mas nós estamos a focar o comportar estas problema despesas. no transporte. Sim. O nosso transporte, como é que vamos para o trabalho, se vamos de carro, se vamos de metro, Há se vamos outra de autocarro. dimensão. Mas a maior parte dos produtos alimentares são transportados também em caminhões que vivem e que são alimentados a diesel. Sim. Isto vai refletir-se também no Aliás, preço que pagamos no supermercado. Claro, tem estado a acontecer nos últimos meses e agora, com esta tendência de subida que nós vimos nas últimas 3 semanas, é possível que voltemos a sentir esses efeitos. Há uma bola de Pois, na neve. próxima Há uma semana bola de neve. a previsão é que suba? Bom, como vocês estão a ver, o comportamento do preço do barril e o preço dos derivados continua a subir, portanto, é provável que na próxima semana continue a subir. E o cidadão comum que vive com ordenado mínimo não deve ser protegido? O cidadão comum não. O que deve ser protegido são as pessoas que têm dificuldades na vida. Ou seja, tu não podes, por exemplo, baixar o ISP para todos. Assim como não deves baixar o IVA para 0. Porquê? Porque depois estás a beneficiar os ricos, estás a beneficiar os pobres. O que Mas é a maior parte fundamental... dos países europeus isentaram o IVA no Está errado. Pois. Está errado, porque estás a dar uma borla aos ricos. O que é preciso é identificar, e a Segurança Social sabe isto muito bem, e o Fisco, identificar com as famílias com mais dificuldades e dizer, bom, vamos prestar ajudas diretas a estas famílias, não necessariamente estar a baixar os impostos para todos. Camilo, muito Muito obrigado. Obrigado. Para a semana Até para a voltamos. semana. Voltamos para a semana.